Pai, Senhor Jesus, uma noite abençoada de terça para vocês. Hoje, dia 20/5/2025. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações por intermédio aqui dessa palavra, dessa mensagem no canal. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhem e comentem os padrões da plataforma. Fique por aqui, ao terminar essa mensagem, que eu deixarei mensagens curtas, shorts, e também uma mensagem elaborada sobre restauração de vida e de relacionamentos a seguir, em seguida, na verdade, após o término dessa mensagem aqui no canal. Vamos para a nossa conversa, a nossa leitura, a nossa meditação. Eu queria falar um pouquinho sobre um personagem muito conhecido e sobre um livro também muito conhecido, que é o livro que leva o mesmo nome do personagem, que é o livro de Jó, né? E o livro de Jó é uma das mais antigas narrativas bíblicas. Alguns estudiosos, eles colocam ali provavelmente a escrita dele durante o período patriarcal, ou seja, Jó seria mais ou menos da época de Abraão, por volta ali do período de Abraão, muito antes da lei de Moisés. E a palavra vai dizer que Jó era um homem íntegro, próspero, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas em um momento crucial, Deus ele permite com que Jó seja provado de maneira severa, dura, difícil, intensa. Ele perde tudo, irmãos. Ele perde bens, ele perde saúde, ele perde filhos, ele perde casamento, honra, perde tudo. E durante 37 capítulos, Jó e seus amigos ali eles tratam de um debate um tanto quanto teológico, emocional, poderia dizer. Eles buscam entender o porquê do sofrimento de Jó. E esse é um questionamento que nós fazemos, né? Quando passamos por algumas situações da vida, a gente fala assim, por quê? Jó ele faz cerca de... Assim, alguns estudiosos afirmam, se configurar direitinho ali, são 330 perguntas. São 330 perguntas, é muita coisa. A Deus, e isso se dá ao longo de todo o livro. Isso expressa, né, a dor dele, a confusão, a sede que ele tinha por respostas. E quantas respostas Deus deu a Jó? Ele respondeu em forma de pergunta. Quando Deus finalmente responde, ali no capítulo 38 ao 41, ele não responde diretamente, pelo contrário, ele faz 77 perguntas para Jó, e alguns estudiosos apontam até 80 perguntas, dependendo da contagem, e elas são carregadas de um conhecimento absurdo. Olha, tem astronomia, meteorologia e alguns aspectos de zoológico, de espiritual, emocional, enfim, tem muita coisa ali. E Jó capítulo 38, versículo de número 4, o Senhor pergunta para Jó: onde estava tu quando eu fundava a terra? Deus fala sobre os 7 estrelas e os laços de Órion em Jó 38, 31, sobre as cabras monteses em Jó 39:1, sobre o anzol, sobre o Leviatã em Jó 41. Assim, algo que é difícil falar. São tantas camadas assim impressionantes que Deus revela coisas que só seriam comprovadas séculos depois. Coisas que estão sendo comprovadas agora, para dizer a verdade, né? O cinturão de Órion, né? Jó 38:31, é um sistema estelar que foi comprovado recente, né? Ele fala do Mazarote, ou seja, referência à constelação zodíaca. Ele fala de meteorologia, da retenção de orvalho, que as nuvens que carregam, né, que são os rios aéreos, que as nuvens que carregam a água como reservatório de água e produz liberação de chuva. Ele fala de zoologia, crocodilo ali como Leviatã, boi selvagem, avestruz, cavalo, um monte de bicho que naquele contexto ali no mundo antigo, a maioria não estava nem catalogado. Agora, por que eu estou falando isso tudo? É importante a gente entrar na nossa mensagem através desse contexto dos questionamentos, porque questionamos a Deus tantas coisas que nós nem sabemos, né? Deus possui um conhecimento pleno de todas as coisas. Não há limitação na grandeza divina. E a gente pode dizer que é como se o Senhor estivesse dizendo assim: você quer respostas, mas antes você precisa reconhecer que você não sabe controlar nem o que você vê. Deus não responde pela lógica, mas por revelação.
O Senhor nos ensina diariamente que a fé, ela não depende de explicações. Não depende. Isso é o contrário de fé. Hoje as pessoas no evangelho moderno querem viver de sinais. O sinal é isso, é a parte tangível, né? Aquilo que você vê, aquilo que você toca, aquilo que você percebe. E a fé é a certeza daquilo que não se vê. O livro de Jó, aqui, ele aponta para o sofrimento de Jesus. Porque quando Jó intercede pelos seus amigos, mostra Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, aquele que intercedeu por nós, para mudar o nosso cativeiro, para mudar a nossa história, né? É claro que o texto aqui, ele tem um sentido poético muito profundo acerca do fim dos tempos, né? E tudo aquilo que Deus vai fazer, mas tem uma aplicação profética para as nossas vidas. Porque quando passamos por tribulações, nós queremos respostas. Mas Deus muitas vezes responde com a sua presença, não com explicações. E isso é difícil entender. Às vezes Deus não vai responder aquilo que perguntamos, mas Ele vai nos dar ali demonstrações do agir, do poder, do mover dele. E aqui um exemplo clássico que eu sempre dou aqui no canal é quando João Batista manda 2 discípulos até Jesus, quando ele estava preso e a fé dele sendo ali questionando na verdade se Jesus era o Messias, e Jesus ele não responde, olha, vai lá e diz para ele que eu sou o Messias. Jesus prova, mostra através das atitudes dele que ele era o Messias. Ele cura, ele opera, ele faz Isaías 61. Então isso fica muito claro, muito clara. Essa é a resposta. É a forma de Deus responder, às vezes vai ser muito diferente. E isso não é por si só um sinal de incredulidade, não. Se Deus quiser nos dar um sinal, Ele pode nos dar. O problema é quando nós exigimos de Deus o tempo todo sinais. Agora, o maior sinal é o mover de Deus. O maior sinal é a operação do Senhor, é a sua vida diante do Senhor. Você não morreu, você poderia ter morrido por ter passado pelo que você passou. Então, Deus ele revela para Jó, e é como eu falei, às vezes as respostas de Deus vêm em forma de perguntas que nos reposicionam, que nos faz rever para onde estamos indo, o que estamos fazendo, quais têm sido as nossas prioridades na nossa vida, sabe? Deus ele faz isso com Jó. Deus não está no silêncio para te punir, mas é para te ensinar que a fé é maior, melhor do que o entendimento humano. Muito melhor. Deus não respondeu às perguntas de Jó. Ele fez perguntas que revelaram a sabedoria dele para Jó. Às vezes Deus não quer nos explicar o porquê. Ele quer nos mostrar o quem ele é na sua vida, o que ele pode fazer, como ele pode mudar, como ele pode agir, que Deus é esse, eu sou o que sou. Moisés faz algumas perguntas, Senhor, o que eu direi e tal. Só fala, eu sou o que sou. Se eu fosse te explicar tudo agora, você não compreenderia, você não entenderia os meus planos, os meus desígnios. Aceita, prossiga, obedeça. Vá adiante e eu serei contigo. Estenderás esse cajado e eu operarei sinais e maravilhas. Da mesma forma, Deus está dizendo para você, vá adiante. Não é hora de perguntar, não é hora de questionar, não é hora de tentar buscar respostas de coisas que Deus não vai te dizer agora. Deus vai te dizer apenas o que você precisa. Prossiga, continue, não pare. Seja lá qual for a provação que você esteja passando, a luta que você esteja enfrentando, no seu lar, no seu trabalho, na sua saúde, com filhos, com marido, com esposa, vá adiante, prossiga, porque assim como Jó, quando orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro dele. Deus mudou aquele cenário de destruição e de ruína. Deus vai trazer mudança de cenário sobre a sua vida, mas será mediante a oração. E não é orar por quem você deseja, não é orar por quem você ama, não é orar por quem te agrada, por quem o seu coração anseia a presença da pessoa. Não, é orar por quem tanto mal te fez, orar por quem tantas coisas ruins disse sobre você, tanto mal praticou contra a sua vida, tanto planejou e executou contra você. É sobre essa pessoa, é para essa pessoa que as suas orações serão direcionadas. E isso não é fácil. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. Vai ter mudança, vai ter virada de cativeiro na sua vida. Deus te abençoe nessa noite de terça. Pai, Senhor,